Amém, amados. Vamos, momento da palavra. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Júnior, coloca pra gente, por favor. Deuteronômio 15, versículo 16 e 17. Um pouquinho mais completo agora. Nós vamos ler 2 versículos nesse início. Amém? Amém? Amém. Porém será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma só vela e lhes furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Deuteronômio 15, 16, 17. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer por essa palavra. Usa-me como teu instrumento, para que tudo que seja falado aqui esteja de acordo com a tua vontade, Pai. Abra nossos corações para receber todos os teus ensinamentos, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Deuteronômio 15, ele trata do ano da remissão. Era um mandamento sobre o perdão das dívidas e da libertação dos servos hebreus a cada 7 anos, ou seja, por 6 anos eles iriam trabalhar e endividados, eles estariam presos ao seu senhor. Porém, no sétimo ano, todas as dívidas elas deveriam ser perdoadas. E essa passagem que nós lemos, ela era uma referência ao hebreu que se endividou e se colocou escravo como servo, né, para pagar as suas dívidas. E era comum na época, né, os hebreus, posteriormente os israelitas, se venderem ou mesmo se colocarem como servos para pagar suas dívidas. Como o episódio do azeite da viúva, em 2 Reis 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. A Bíblia ela não fala qual seria essa dívida a ser paga, mas era algo que tinha que ser quitado. Ou os filhos da viúva seriam tomados como servos. E nós conhecemos a história, né? O mover de Deus, que não deixou que o azeite da viúva acabasse, e ela pagou as suas dívidas. Amém? Amém. Deus mostrando a sua misericórdia. O que acontecia naquela época? Se alguém não tinha recursos para honrar os seus compromissos, ele deveria dar os seus bens em pagamento. Se os seus bens não fossem suficientes, ele tinha que entregar as suas terras. Se as suas terras não fossem suficientes, ele se colocaria como escravo. Foi o que nós lemos nessa passagem da viúva. O marido faleceu, ela não tinha como pagar as suas dívidas, ou alguém pagaria por ela, ou os filhos seriam pegos como escravos para sanar aquela dívida. E conforme eu falei, o mover de Deus fez com que o azeite dela sobejasse de tal maneira que ela pagou e ainda pôde viver do resto. É o poder de Deus se manifestando, né? E o Deuteronômio 15, ele trata do perdão dessas dívidas. Ele lembra aos israelitas que assim como eles foram escravos do Egito, os israelitas estão ligando aí. Assim como eles foram escravos do Egito e foram libertos pela misericórdia do Senhor, que eles fizessem isso também, aqueles que estavam como servos deles, após um período de 6 anos. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Deuteronômio 15, de 12 a 15. Quando teu irmão hebreu ou tua irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando despedires de ti forro, não despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te resgatou pelo que te ordeno.
hoje estas coisas. Deuteronômio 15, de 12 a 15. Além do servo, do Senhor, liberar o servo das suas dívidas, ele não ia despedir o servo de mãos vazias, até para que ele tivesse sustento e posteriormente não caísse servo novamente. Deus já se preocupava. Deus sempre se preocupou com questões sociais. Amém? Deus é maravilhoso, né? Abrindo um parênteses aqui, amados, não é que Deus ele aprovasse a escravidão. Deus nunca desejou a escravidão, principalmente do seu povo. Mas por ele conhecer o coração do homem, o coração endurecido do homem, muitas leis elas foram dadas para que as situações fossem mais justas, para regulamentar as práticas humanas que existiam naquela época. E a maioria não, muitos desses servos, eles eram tratados como membros da comunidade. E muitos eram tratados como membros da própria família, como o servo de Abraão, que em Gênesis 15, 2, 3 fala: Então disse Abraão, Senhor Elohim, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isso foi antes de Abraão ter o nome mudado para Abraão, e antes de Isaac nascer, porque Abraão não tinha filhos. E o Damasceno Eliezer, que morava na casa dele, era o servo dele, seria o seu herdeiro. O que isso quer dizer? Que o mesmo servo, ele fazia parte da família e poderia ser tomado como herdeiro de uma herança. Amém? Em outras palavras, a escravidão dos servos hebreus, dos seus senhores hebreus, eram bem diferentes da escravidão que os estrangeiros, né, faziam com os hebreus. Um exemplo claro disso é o Egito, que pegava como escravos e faziam que eles trabalhassem até a exaustão. Mas o servo hebreu, ele tinha os seus privilégios, apesar de ser servo. Amém? E como nós lemos no início da passagem, o escravo ele poderia deixar claro que ele amava o seu senhor e que ele deseja, por livre vontade, permanecer servindo. Então ele era levado pelo seu senhor na presença dos juízes, a fim de que a sua sentença fosse proclamada e cumprida. A sua orelha era furada no umbral da porta. E detalhe, ele não está assentado à mesa, ele não está numa cadeira, ele não está em nenhum móvel que possa ser substituído. Ele está em pé, no umbral da casa, que faz parte da estrutura da casa, significando que ele era importante para aquela casa. Amém? Ele não estava em qualquer lugar. E a sua orelha ela é furada. Ele recebe uma marca, uma perfuração permanente. O pastor está com trava-língua. Uma perfuração permanente no local onde todo mundo pudesse ver. Era usada uma sovela. Não sei se os irmãos conhecem, sovela é tipo uma... Hoje em dia, os sapateiros usam muito para furar o couro. É uma lâmina, que na época tinha 5 ou 12 centímetros, que era furada na orelha. A Bíblia não fala na orelha direita ou esquerda, mas geralmente era na orelha esquerda, até para ele fazer o uso da orelha direita para outras situações. Mas o servo, que ele era... Se ele quisesse, né, continuar como servo, ele fazia todo esse ritual e ele tinha essa certeza que viver como servo era melhor do que viver lá fora. E ele recebeu o nome de Eved Nitzah, quer dizer, servo para sempre, ou servo da orelha furada. Amém? E figurativamente, essa orelha furada, ela tem uma relação com um órgão de ouvir. Está muito ligado ao ouvido, não é isso? A orelha.
significando que o servo ele estava se colocando totalmente para ouvir a voz do seu Senhor. Bonito isso, né? Lá no Novo Testamento, Jesus ele fala isso em relação às ovelhas. Coloca para a gente, Júnior, por favor. João 10, 27. É uma palavra bem conhecida, mas é bom a gente relê-la. É só um versículozinho. Versículozinho é modo de falar, tá, amados? Porque todos os versículos são versículos. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus falando sobre as ovelhas dele. É como se as ovelhas... É como não? As ovelhas de Cristo, elas são marcadas. E elas ouvem a voz do seu Senhor. Amém? Amém. Quem aqui ouve a voz do Senhor? Amém? Agora a pergunta do pastor para a igreja e para a pergunta do pastor para o pastor. Você ouve a voz do Senhor? Eu tento. Ouvir, todo mundo ouve. Você cumpre o que o Senhor está falando? Uma reflexão. Responde com o seu coração. Amém? Amém? Amém. Não briga com o pastor, não. Amados, trazendo para o lado espiritual e para os nossos dias, nós devemos compreender que o Antigo Testamento, ele é muito importante, por sinal, claro, ele não deve ser descartado, mas muitos detalhes descritos neles, como a própria lei sacerdotal, a lei do sacrifício, elas agiam como sombras, como figuras. Eram representações do que viria futuramente com a vinda de Cristo. Amém? Era uma figura do que iria acontecer quando Cristo estivesse aqui na terra. E as ordenanças da antiga aliança, que elas eram literais, né? Elas tinham características semelhantes com as ordenanças, os princípios que Deus ainda iria fazer lá na nova aliança, que era aquela aliança espiritual em Cristo Jesus. Nós já vimos aqui um exemplo muito claro, foi em relação à circuncisão, que era um ato literal na carne, e passou a ser uma experiência no coração, como descrito lá em Romanos 2. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Romanos 2, 28 e 29. Paulo falando aos romanos, né? Aos irmãos de Roma, que a circuncisão que era feita na carne, agora ela tem um significado espiritual dela ser feito no coração, de você estar circuncisando o seu coração para Cristo. Porque não é judeu o que é exteriormente. Perdão, amados. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? É você ser marcado, seu coração, por Cristo. Desculpa, irmãos. Essa circuncisão ele era uma representação no passado, assim como quando Moisés ele levantou a serpente no deserto, para que todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze, eles fossem curados das picadas das víboras, né, no deserto. E era uma representação, assim como a serpente ela foi levantada no deserto, o Senhor Jesus teria que ser levantado, representando a cruz de Cristo, para que todos que olhassem para a cruz de Cristo e aceitassem a Cristo como Senhor e Salvador, fossem salvos. Amém? Deus não faz nada por acaso. Olha para a pessoa que está ao seu lado, só para não perder o costume, e fala para ela, Deus não faz nada por acaso. Nada acontece por acaso. E tudo isso que nós vimos eram figuras, eram sombras do que ainda estavam por vir. A sombra ela dá uma amostra real daquilo que ela projeta. É uma ideia
do que realmente é. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagine real das coisas. Não a imagem real das coisas. Jamais pode tornar perfeitas e ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. É descrito em Hebreus 10, 1. Paulo falando aos Hebreus, falando sobre as sombras, que as sombras é só uma amostragem daquilo que estava por vir em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, nós precisamos olhar a lei da redenção que nós vemos lá em Deuteronômio como uma representação do que o próprio Deus faria conosco através de Jesus Cristo. Como o sacrifício do cordeiro que os israelitas faziam ano após ano, cerimônias após cerimônias. Mas por fim veio João Batista, quando Jesus foi se batizar, e João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Todos aqueles sacrifícios que eram feitos, eles cobriam os pecados. Aqueles cordeiros que eram sacrificados no passado, cobriam os pecados. Mas Jesus, quando veio, ele veio como Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo. Faz sentido para você? Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Muito amém? Glória a Deus. E Paulo se referiu a Cristo, né, Jesus Cristo, como Cordeiro Pascual. Coloca para a gente, Júnior, por favor. 1 Coríntios 5, 7. Paulo se referindo a Jesus Cristo. Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que se sacrificou por cada um de nós. Amém? E nessas passagens que nós vimos, né, são práticas que foram repetidas por anos e anos, para que os israelitas eles entendessem que uma figura somente revela aquilo que vai estar lá na frente. Com a redenção de Jesus Cristo não foi diferente. Assim como o servo, ele era livre para ficar com seu Senhor. Quando Jesus veio à terra para nos redimir, o pastor está com trava-língua, me perdoe. Quando Jesus veio à terra para nos redimir, ele faz esse complemento. O que era figura, agora se torna realidade. Estão entendendo? E para a gente entender melhor o que é a redenção, nós devemos reconhecer o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Nós somos seus servos, nós somos seus escravos. E a Bíblia ela fala muito bem o que ensina sobre a redenção. Para muita gente, para muitos cristãos, a palavra redenção significa apenas perdão dos pecados, salvação, mas ela tem um significado muito maior, ela vai muito mais além disso. A palavra redenção significa resgate ou remissão. Ela significa readquirir uma propriedade que foi perdida. Algo que foi perdido e que foi readquirido, que foi comprado. Amém? Como nós falamos, antes de Deus estabelecer algumas verdades no Novo Testamento, ele determinou que fossem ilustradas no Antigo Testamento, quando nós vemos lá em Hebreus 10, 1, para que a sombra do que estava por vir. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos comprou de volta para Deus, através da sua morte na cruz. E cantava um novo cântico, Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Amém? Palavra falando sobre o Cordeiro de Deus, sobre Jesus.
quando perguntaram quem é digno de abrir o livro dos 7 selos para cumprir os propósitos de Deus na terra. Aí fala que digno é o Cordeiro. Em Apocalipse 5, de 11 ao 14, ele complementa. É importante que a gente leia isso. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, papai, que foi morto, de receber o poder, e de riquezas, sabedoria, força, honra e glória, e ações de graças. E ouvia toda a criatura que estava no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que estás assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Amém? E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! Essas passagens elas estão falando de Jesus Cristo, o nosso Redentor. O homem ele se tornou escravo de Satanás quando ele se rendeu ao pecado lá no Jardim do Éden. A Bíblia declara que aquele que é vencido por alguma coisa se torna escravo daquele que o vence. Em 2 Pedro 2,19. Porque de quem alguém é vencido, de tal se faz também servo. Foi exatamente o que aconteceu com o primeiro casal lá no Éden, quando eles venderam os seus direitos, acreditando nas mentiras do inimigo de nossas almas. Eles foram separados da glória de Deus e perderam a filiação divina. Adão foi chamado filho de Deus, como está lá em Lucas 3,38, na genealogia de Jesus. Mas ele perdeu essa condição ao desobedecer. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de Filho unigênito de Deus. João 3,16. E a palavra diz, amados, em Romanos 5, 18 e 19. Coloca para a gente, Júnior, por favor. Romanos 5, 18 e 19. Que pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um só homem, nós fomos feitos justos. Amém? Romanos 5, 18 e 19. Porque como pela... 18, isso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Amém. A Bíblia fala do primeiro Adão, o Adão carnal, e do segundo Adão, Jesus Cristo. O primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo. E o segundo Adão, ele tira o pecado do mundo. Amém? Amém? E Jesus ele veio ao mundo para mudar esse senhorio que o inimigo de nossas almas tinha sobre a terra. E esse senhorio ele tinha sido dado ao homem, mas o Adão entregou ao inimigo de nossas almas. Os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Está lá em Salmos 115, 16. E o próprio Satanás, ele afirmou na tentação de Jesus no deserto. Bota para a gente, Júnior, por gentileza. Lucas 4, 5, 6. Capítulo 4, versículo 5 e 6. E o diabo, levando ao alto monte, mostrando-lhe um momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Ou seja,
ele tinha o domínio da terra, porque na desobediência de Adão, ele pegou esse domínio para ele. No livro de Jó, quando tem a palavra que Deus está reunindo, os filhos de Deus se reunindo nos céus, chega Satanás e Deus pergunta: de onde vens? Ele fala: eu venho de rodear a terra. Era comum, dando um significado, era comum quando o rei, ele tinha o seu domínio, ele caminhava sobre o seu reino para mostrar o seu poder. Você lembra do episódio de Davi? Ele caminhava no terraço do seu palácio para ver o seu reino. E Satanás, ele traz essa arrogância para Deus. Eu vim de rodear a terra. Quer dizer, é o meu reino. Mostrando para Deus que aquele era o reino dele. Afrontando a Deus, né? Mas quando Jesus veio ao mundo, o inimigo, ele faz essa oferta ao Senhor Jesus, que diz que tudo aquilo pertence a ele e que ele daria a Jesus. Mas Jesus veio para tirar esse domínio do inimigo de nossas almas sobre a terra, para que esse domínio estivesse na mão de Jesus. Amém? Jesus veio, pagou a nossa dívida do pecado e, fazendo isso, ele garantiu a nossa libertação das mãos do inimigo. Colossenses 1, 13, 14 diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Jesus é o nosso remidor. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, nos resgatou e, com isso, nós pertencemos a ele. Amém? Amém ou não amém? Mas, como eu já falei na pregação de domingo passado, muitos não enxergam essa verdade do senhorio de Jesus sobre suas vidas. Alguns até aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador, mas têm uma dificuldade de aceitá-lo como seu Senhor. Porque aceitar Jesus como seu Senhor, conforme eu já falei algumas vezes, é deixar de fazer as nossas vontades em obediência a Ele. A cada dia nós precisamos crescer mais o nosso nível de entendimento com o relacionamento com o nosso Senhor. Deus nos chama de filhos e herdeiros, mas Ele é o Senhor de nossas vidas e nós somos seus servos. Conforme eu falei na pregação passada, que a palavra para servos usada no Novo Testamento é doulos, que significa mais do que ser servo, que significa ser escravo. Era aquilo que Paulo se considerava. Mas, ao mesmo tempo que Deus é o nosso Pai Celestial, Ele é o nosso servo, Ele nos chama de seus amados, seus filhos amados, filhos e herdeiros. Mas nós somos filhos e herdeiros deles. Mas ainda assim, nós somos servos. Estão entendendo? Eu já falei que no reino de Deus existe 2 lugares: o de rei e o de servo. O de rei já está tomado. Já tem lugar lá. Já tem alguém muito poderoso sentado lá. Então nos resta o lugar de servo. Mas ser servo nos céus, conforme eu já falei, é muito melhor do que ser rei na terra. Amém? E a passagem que nós lemos do servo liberto, após 6 anos de trabalho e desejando permanecer, nos mostra uma figura da misericórdia de Deus a nos libertar da escravidão do pecado. Na verdade, Deus tem o direito, por ter nos comprado pela redenção. Então, Ele é nosso proprietário. Mas Ele não impõe o seu senhorio sobre nós.
nós podemos escolher. Nós temos a liberdade de escolher. Assim que já não és mais servo, Gálatas 4:7. Mas filho, se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Gálatas 4:7. Ele é o nosso Senhor, ele nos libertou da escravidão do pecado, mas assim como o servo da orelha furada poderia escolher permanecer voluntariamente com seu Senhor, nós também podemos escolher permanecer voluntariamente com Cristo, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. E na verdade é isso que Deus quer de cada um de nós, mas Ele não nos obriga. Você escolhe que caminho vai tomar. Amém? Que caminho você vai seguir. Se você escolher para a direita, logicamente você está escolhendo não ir para a esquerda. Parece lógico, mas tem pessoas que às vezes não entendem isso. A palavra de Deus diz sim, 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 não, não, não é isso? Ou você escolhe Deus ou escolhe outras coisas. Ficar em cima do muro é escolher outras coisas. Mas Deus não nos obriga. Nós somos livres para escolher. Amém? Amém. E essa história do servo que nós lemos lá no início, ela é uma figura simbólica do relacionamento, do nosso relacionamento com Deus. Jesus conquistou o direito legal de ser nosso dono, nosso amo, nosso Senhor. Contudo, ele prefere não usar esse direito, conforme eu falei. Ele nos dá a liberdade para nós escolhermos. O servo da orelha furada, ele permanecia com seu Senhor, não por obrigação, mas por amor. Diferente do inimigo de nossas almas, que ele oprime os seus escravos. Mas não. Deus não. Deus ama e respeita profundamente aqueles que o servem. Amém? E assim como o servo ele tinha sua orelha furada, era uma marca. Onde quer que ele fosse, ele tinha aquela marca. Que ele era um escravo, que deixou de ser escravo, mas continuou sendo escravo porque ele quis. Está dando para entender? Por opção. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele é o nosso dono. Mas nós podemos escolher estar com ele ou não. O servo ele tinha aquela marca, né, da orelha furada. E tem um grande paralelo entre a marca que ele recebia e a marca que nós recebemos quando nós aceitamos a Cristo. Amém? A decisão de ser servo é quando você percebe que o seu padrão de vida como servo de Cristo é muito melhor do que quando você era escravo do pecado. A consciência de ter a Cristo como Senhor vai nos levar a passarmos a viver para Ele. Coloca para a gente, Júnior, 1 Coríntios 7, 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira também, o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Amém? E Paulo fala em Atos 20, 24. O autor fala em Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém? E assim como o servo, eu estou repetindo muito isso para ficar gravado. Como o servo ele tinha aquela marca na orelha que diferenciava ele de todos os outros. Quando nós recebemos a Cristo, conforme eu falei, nós somos selados. Nós somos marcados pelo Espírito Santo.
Coloca para a gente, Júnior. Efésios 1, 13 e 14. Carta de Paulo aos Efésios. E quem também vos estáis, depois de ouvir da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. E lá em Efésios 4, 30 a 32, completando, Paulo ele continua. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Aquele que está em Cristo, ele é selado. Ele recebeu a marca de Cristo e deve ser reconhecido por isso. Como servo, ele foi marcado para sempre. Amém? Olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela. Você aceitou a Cristo? Como seu Senhor e Salvador? Então você está marcado para sempre. Amém? Então, amados, para concluir, se você recebeu este selo, recebeu essa marca, e se por algum motivo você se afastou do Senhor, deixando essa marca ficar enfraquecida, ficar escondida, ou mesmo apagada, ainda é tempo de voltar para o Senhor. Ainda é tempo. Ainda é tempo de deixar sua lamparina acesa. Como aquelas virgens nas bodas do Senhor. Deixar as lamparinas acesas. Para ser reconhecido pelo Senhor. E entrar nas bodas do Cordeiro. Entrar na glória. Amém? Amados, você, conforme eu já falei várias vezes, deve aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Obedecê-lo como servo. Chamado como filho. Mas obedecê-lo como servo. Fazer a vontade dele. Amém? Ter essa marca. Essa marca de Cristo. E se orgulhar dela. Porque ela vai estar contigo para sempre. Se você permitir que ela fique com você para sempre. Amém? A escolha é sua. Deus sempre nos dá a escolha. Mas que nós façamos a escolha de seguir a Cristo. Enquanto nós temos tempo. Porque a porta da graça ela está aberta. Mas vai chegar um tempo que essa porta da graça ela vai se fechar. E quem estiver do lado de fora, vai ficar do lado de fora. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Que ela encontre terreno fértil em nossos corações. Que nós possamos entender, Pai, que nós somos chamados filhos, teus filhos, mas que nós somos servos e devemos fazer a tua vontade. Nós recebemos a sua marca, Pai, a marca de Cristo. Que nós possamos levar onde quer que nós estejamos, Pai. Que as pessoas possam reconhecer que nós somos seus servos, caminhando na tua palavra, fazendo a tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a sermos cada vez mais fiéis a ti. Buscar te glorificar, buscar honrar o teu nome em nossas vidas e através de nossas vidas. Faça em nós conforme a tua vontade, Pai, e que nós possamos estar submissos à sua vontade, sabendo que o Senhor Jesus nos redimiu do pecado. Ele agora é o nosso Senhor e Salvador. Que nós tenhamos em nosso coração ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador.
e que sejamos marcados pelo Teu Espírito Santo, marcados para sempre, para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Erga suas mãos, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.